Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Amém, amados? Agradeço aí aos abençoados do Rio de Janeiro, que tem aí dando seus likes, se inscrevendo, dando suas participações aí, seus comentários. Continua assim, amados. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam, abençoados. Aqui nós vamos mais a fundo nos conhecimentos para esclarecer os abençoados de uma forma dentro das Escrituras Sagradas. Amém? Agradeço aí a Daniela Amarante, Marcos Alfrásio, Alete de Oliveira, Patrick de Oliveira, Mariana de Oliveira, Maria Cláudia de Oliveira Andrade, Ana de Oliveira. Agradeço a toda a família Oliveira em peso aí. Muito obrigado, abençoados. Se inscrevam aí, abençoados. Agradeço também a Maria Sônia, Flávia Andrade. Graça e paz, abençoados a todos vocês. Abençoados, eleitos de Deus. Agradeço a todos vocês. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. São importantes para Deus e importantes para nós também. O tema desse estudo é: quem é o primogênito entre os mortos? Muitos dirão: é Jesus. Jesus é o primogênito. Mas, abençoados, existe uma polêmica sobre esse assunto, porque alguns dizem que Enoque foi arrebatado ao céu. Será que Enoque fora trasladado, ou em algumas Bíblias, arrebatado mesmo aos céus? Quem é o primogênito entre os mortos, se isso for verdade? Será Enoque? Ou como o Evangelho nos diz que é Yahushua Jesus? Esse é o tema que vamos analisar hoje. Se Enoque foi arrebatado ao céu, então ele é o primogênito. A palavra primogênito significa primeiro filho. O primeiro filho que foi ressuscitado entre os mortos e subiu ao céu. E o Evangelho nos diz que o primogênito entre os mortos é Yahushua, Jesus. Mas alguns dizem que Enoque subiu ao céu. O primeiro registro que temos na Bíblia de pessoas que foram elevadas ao céu é Enoque. Então, se realmente essa teologia está correta, Enoque é o primogênito. Ele foi o primeiro a ser levado. Amém? Vamos analisar isso hoje. E vamos aqui em Gênesis 5, 23 e 24, para a gente analisar, para ver se realmente isso é verdade ou é apenas um erro de interpretação do sistema religioso moderno, que estão por aí, que não estão sabendo interpretar realmente as Escrituras. Então, abençoados, Gênesis 5, 23 e 24 diz: e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Não se fala da morte de Enoque. Então Enoque não morreu? Aqui está dizendo que Deus o tomou para si. Não está falando sobre morte. Não está falando que o levou ao céu. Hebreus diz que ele foi tomado para não experimentar a morte. Hebreus 11:5. E que diz assim:
Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não experimentou a morte, não morreu. Não foi encontrado porque Iau Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Iau, a Deus. Então diz que Enoque não experimentou a morte. Enoque foi levado a algum lugar, menos para o céu. Foi arrebatado para algum lugar, para não experimentar a morte, menos para o céu. Porque não morreu. Carne e sangue não entra no céu. Se morresse, o espírito ficaria na sepultura preso à carne, como a Escritura diz, dormindo. Só ressuscitaria no advento do Mashiach. Olha o que diz Paulo em Romanos 5:12 adiante. Vou colocar aqui na versão, da linguagem de hoje, para poder ficar bem claro para os abençoados entender melhor. Então está escrito assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, se referindo a Adão, e o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ou seja, naquele tempo ninguém ressuscitava. Ninguém poderia ir para o céu porque ninguém ressuscitava. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Então, abençoados, como se diz aqui, até Moisés, a morte reinou de Adão até Moisés. Quando se diz até Moisés, significa até João Batista, porque a lei de Moisés vigorou até João Batista. Depois de João vem Yahshua, Jesus. Continuando então, de fato muitos morreram por causa do pecado de um só homem, se referindo a Adão. Mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a todos. A alguns, não a todos, porque nem todos estão predestinados à salvação, não todos estão destinados a esta salvação. Não alguns, porque não é uma escolha. Esse vai ser, esse não vai ser. Não. Paulo, sabiamente, ele colocou que a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ou seja, no advento da sua segunda vinda, no ano 70, os mortos foram julgados e os predestinados ressuscitados. Os que eram destinados à salvação ressuscitaram. Por isso, sabiamente, Paulo botou a muitos. Não é a todos e não é a alguns, a muitos. Há muitos predestinados, muitos destinados à salvação, foram ressuscitados. Portanto, assim como
um só pecado de um só homem condenou a todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação de um homem, Jesus, né? Um ato de salvação de um só homem liberta todos eles da vida. Entrou o pecado no mundo através de Adão. Todos pecaram, mesmo aqueles que não transgrediam, pecavam por causa da transgressão de Adão. Mas, através de um só homem, através de um ato de salvação de um só homem, todos foram libertos para a vida. Ou seja, lá no ano 70, quando Jesus julgou e ressuscitou, todos os mortos foram ressuscitados, todos aqueles predestinados à salvação, destinados à salvação, foram ressuscitados. Estão me entendendo, abençoados? Enoque foi arrebatado ou transladado a algum lugar longe de todos, menos para o céu. Na sua morte, ficaria preso na sepultura até Cristo vir, como já veio, né? Em 70. Hoje os mortos não estão mais dormindo. Cristo já os libertou. Quando nós morremos, não ficaremos mais dormindo. Porque Cristo nos libertou da maldição da morte eterna. Fomos libertos. Antes do advento de Cristo, todos dormiam. Depois de Cristo, fomos libertos, não dormimos mais. Ressuscitamos para Deus. Antes do advento de Cristo, ninguém subiu ao céu. Antes da segunda parousia de Cristo, ninguém subiu ao céu. E João relata isso e diz, em João 3,13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Caso fosse contrário, se realmente Enoque foi arrebatado aos céus, e Alcha, Jesus, não seria o primogênito entre os mortos. E João teria mentido, e a Bíblia seria falsa. Amém? Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 50. E agora vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. É um mistério. Dormiremos, ou dormiam, aqueles que tinham o Espírito predestinado, o Espírito destinados à salvação. Aqueles dormiam. Amém? Nem todos dormiremos. Significa que alguns se despertariam, alguns ressuscitariam, outros não. Mas todos seremos transformados. Esse todos aqui não significa aqueles que não ressuscitariam. Está clara a palavra. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Amém, abençoados? Enoque não foi arrebatado para o céu. Amém? Senão ele seria o primogênito e não Yahshua Jesus. Enoque é o primeiro homem relatado na Bíblia que é tomado para Deus e que as pessoas dizem que Deus o levou para o céu. Muito antes de Jesus, então ele seria o primogênito, mas isso não é verdade. Enoque não poderia ser levado porque estaria algo errado aqui. Mas Yahshua não mente, mas Deus não mente, mas a Bíblia não mente. O que há é o erro de interpretação. Sei que alguns vão me julgar por eu não ter falado qual foi o motivo da morte que Enoque foi arrebatado para não ver. Se foi o dilúvio, e foi o dilúvio, muitos dirão, mas o dilúvio não foi universal, não foi para o planeta todo. Como Enoque, se fosse levar para algum lugar, né, não ia adiantar nada. Aí que está, abençoado. O dilúvio não foi universal, não foi para o nosso planeta todo. Me critiquem, mas aguardem aí o estudo que eu falarei a esse respeito e o abençoado se esclarecerão dentro de todas essas coisas. Não me critique antes, me critique depois, que talvez você entenda e nem vai me criticar. Mas é assim, nós vamos crescendo a cada dia de glória em glória, amém? E ouça esse estudo aí várias vezes para poder entender melhor, amém? Fico por aqui, até a próxima, graça e paz.